Você nunca para de se sacrificar, você já notou isso, né? Porque isso é inegociável nesse jogo chamado vida. Existir, de certa forma, já custa a sua própria vida. Então, o tempo está passando, a sua juventude está indo pelo ralo, a sua energia está sendo gasta. Então, a pergunta nunca foi se eu vou sofrer, se eu vou ou não me sacrificar. A pergunta é diferente. Por qual guerra vale a pena sofrer? Hoje eu percebo um grave problema que tem adoecido as pessoas, são vários, mas isso me preocupa e me deixa, assim, incomodada de certa forma até, não é que as pessoas não estejam só construindo grandes coisas e por isso estão destruídas emocionalmente. Elas muitas vezes estão gastando a sua vida, entregando a sua energia de bandeja em guerras, em batalhas que não mudam absolutamente nada nas suas próprias vidas. A sua vida continua empacada, do mesmo jeito, a vida da pessoa segue ali igual. Por quê? Porque ela está entregando a energia dela, gastando a vida dela literalmente em batalhas, em guerras que não tem absolutamente quase que nada a ver com a vida dela mesma. Por exemplo, discussões aí infinitas sobre política, essa polarização infernal que a gente vive hoje, sobretudo no Brasil, a gente que tá por aqui, nós conseguimos votar, direita, esquerda, as discussões infinitas na internet pelas pautas, né? Então isso deve ser assim, isso não, os relacionamentos, a influencer X tá certa, tem a razão, e a Y não, as fofocas que, né, pairam por aí o tempo todo, então a gente tá o tempo todo comentando sobre a vida dos nossos pares, das outras pessoas, e no final das contas, nós não temos meios de ação para atuar nestas guerras, nessas batalhas, nessas questões. Essa palavra precisa ficar muito gravada aqui nesse vídeo para você, meios de ação. Então, portanto, eu já vou até direto ao ponto aqui dizendo, né, se a gente fosse se fazer essa pergunta, qual guerra vale a pena lutar? Se eu já vou sofrer, isso é negociável? Se eu já vou sacrificar, porque o tempo todo a gente já tá sacrificando a nossa existência, pelo que eu vou me sacrificar, né? Por qual guerra, portanto, então vale a pena lutar? Pelas as que você tem meios de ação para lutar. O que aconteceu com uma pessoa da sua cidade, do seu ciclo social, um conhecido, ou nas guerras mundiais, ou na política nacional, ou nas pautas, nas causas sociais, da desigualdade, da economia e afins, se você não tem meios de ação diretos para isso, talvez essas guerras não sejam suas, hein? E aí o curioso é que a sua própria vida fica desorganizada, negligenciada, quando a sua energia está sendo canalizada nesse tipo de situação, nesse tipo de demanda. E percebam, gente, uma coisa muito diferente, tá? Existe uma larga diferença entre consciência e dispersão. É lógico que nos importar minimamente, ou seja, saber, não ser ignorante, totalmente alheio às questões do mundo que nos cerca, do nosso ambiente, isso é importante em algum nível, né? E nos faz até humanos. Saber da importância da desigualdade, do problema da economia do país, saber das questões políticas minimamente, né? Minimamente, hein? Ouça bem, se você não trabalha, se você não tem uma relação muito direta com esse tipo de pauta, é minimamente mesmo. Mas existe uma diferença, como eu falei, entre consciência mínima e sadia, importante, e dispersão. Então, é literalmente o que eu vejo hoje acontecendo. As pessoas estão o tempo todo dispersas das suas próprias vidas, como se elas fossem capazes de carregar todas as outras causas, né, todas essas outras guerras que não estão relacionadas diretamente com as suas próprias vidas. E com isso, obviamente, a única guerra que dependia de você, a única guerra que depende de você, que são as suas guerras, por exemplo, a sua guerra contra os seus vícios, as suas compulsões, os seus mecanismos de fuga, a sua procrastinação, né, a sua guerra contra a dificuldade de forjar em si mesmo a virtude da disciplina, da paciência, da diligência. Percebe que a gente começa a usar das guerras distantes para fugir das guerras muito próximas, das guerras reais, que são as nossas. Porque lutar com essas discussões aí grandiosas, primeiro nos dá uma sensação falsa de importância e depois de pertencer. Mas atenção, ponto importante, participar não é transformar. Então, por mais que essa ilusão perigosa seja criada, de estar participando, né, você está participando, mas não está transformando, você pode passar anos sem construir nada, simplesmente preso nessa ilusão, assistindo a sua vida passar, sendo gasta, enquanto você se distrai com as guerras terceirizadas. Então, talvez as suas guerras, as suas batalhas, essas que sim, valem muito a pena que você as encare, talvez sejam silenciosas, começar a ter rotina, começar a vencer aquela procrastinação, né, que não te larga, começar a desenvolver um pouquinho mais de disciplina para os estudos, clareza mental, uma série de coisas aí que parecem pequenas e silenciosas, mas que são as que você sim tem meios de ação para poder atuar. Você já está entregando, preste atenção nisso, você já está, e eu também, nós já estamos entregando a nossa vida, o nosso tempo, a nossa atenção para alguma coisa, em alguma coisa, nós já estamos sacrificando a vida, porque nós já estamos morrendo, de certo modo. A grande questão é para quê? Em quê? Existem guerras, e eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu já tenho muita clareza de que a guerra da economia do Brasil, do nosso país, não é uma guerra que eu quero lutar, que eu quero despender de energia, de gastar a minha vida por essa causa, porque não é a minha guerra, não é a minha causa.
isso não anula o fato de que eu sei, é factual, né? Nós estamos aí em maus lençóis em relação à economia do país. Isso reflete no nosso bolso, no nosso poder de compra, né? E, enfim, na nossa vida prática cotidiana. Só que quando eu tô escutando os meus amigos ou qualquer outra pessoa, assim, no ciclo social falando sobre isso, eventualmente eu dou até uma risadinha, balanço a cabeça, concordo, faço algum comentário muito pontual. Isso não quer dizer que eu concordo ou que eu discordo. Isso só quer dizer que essa guerra não é minha e que, portanto, eu não preciso despender de energia alguma para tal. Olha a diferença que eu falei com você. Eu tô consciente, mas eu não tô me dispersando com isso. Eu não tô entrando, e aí essa polarização, porque eu encontro um monte de gente que concorda comigo, é exatamente esse o mecanismo das guerras, de forma geral, né, pessoal? Eu encontro um monte de gente que concorda muito comigo, e os nossos algoritmos estão muito combinados. E aí, do outro lado, né, eu estou aqui guerreando contra as pessoas que discordam absolutamente. E isso, como eu falei, dá uma ilusão de pertencimento, de participação, de, sabe, importância, de certa forma, mas não tira você do lugar absolutamente. E faz com que você se distraia, você fica o tempo todo fugindo das suas próprias lutas. Então, o recado desse vídeo é simples assim, ó, para de fugir das suas guerras reais. Para de fugir do seu caos para ficar tentando se dispersar e se distrair com o caos do mundo. E quando eu digo caos das guerras, eu não tô falando necessariamente de brigas, tá, pessoal? Eu tô falando dessas guerras no sentido de pautas, né? Às vezes é uma pauta mesmo social, ideológica. Às vezes é um influencer, um artista, uma vida, né? Que não é a sua, uma realidade totalmente paralela à sua. E, portanto, é o mesmo raciocínio. Isso não vale a sua energia, isso não vale o gastar a sua vida. Porque essa guerra não é sua, essa vida não é sua. Esse problema não é seu. Nem toda discussão merece a sua vida, minha querida. Nem toda pauta, nem toda guerra, nem toda questão merece a sua vida, a sua energia. Mas existe uma que merece muito, e talvez essa você tá fugindo, correndo dela como já foge da cruz, que é a guerra, ó, de se desenvolver, de se tornar uma pessoa mais forte, mais íntegra, mais responsável, presente na sua própria realidade, desenvolvendo os meios de ação que a sua própria realidade pede pra você. E aí tem uma coisa que eu aprendi já tem um tempinho pra finalizar o vídeo, eu sugiro muito que você também aprenda, porque mais cedo ou mais tarde todos nós precisamos chegar à conclusão dura, mas também, de certa forma, libertadora, de que ou a gente escolhe conscientemente os nossos sacrifícios, ou o mundo escolhe por nós. É impossível não se sacrificar, o tempo todo você já está se sacrificando. Gabi, eu tô aqui comendo fast food, maratonando as minhas séries e procrastinando. Você já está sacrificando aquela vida que você gostaria de ter, né? O seu eu com uma performance física melhor, cognitiva, uma vida profissional, financeira diferente, espiritual, enfim, uma experiência de vida diferente. Isso já está sendo sacrificado, essa outra vida ideal. Então percebe, é o tempo todo o sacrifício acontecendo. Então o lance da consciência, de entender que a sua energia é finita, de dar valor nisso, de levar isso a sério de certo modo, é pra ontem. Pare de fugir das suas próprias guerras. O meu nome é Gabriele, nem me apresentei, né? Eu sou psicóloga clínica 100% online. Todos os links para me conhecer melhor estão na descrição. Você encontra aqui link do WhatsApp para agendar a sua sessão de terapia, um encontro pontual comigo ou um acompanhamento aí. E também link pro Ordem, que é o meu mini curso de inteligência e maturidade emocional, que tá bem legal, por um valor super acessível. Tudo isso aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixe um comentário sobre esse assunto se você gostou e até o próximo vídeo.